Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Essa é a aula número 4 da nossa segunda unidade e o assunto de hoje é função exponencial. Essa é a primeira parte dessa sequência de função exponencial, tá? E nós vamos seguindo aí porque justamente essa função vocês ainda não viram. A função afim, a função quadrática vocês já tinham visto. Essa sim é nova para vocês, pelo menos enquanto função, mas vocês já viram isso bastante, né? Então vamos relembrar aqui uma potenciação, né? Porque nós vamos precisar usar bastante a potenciação nessa parte. Então vamos dar uma relembrada aqui na potenciação e algumas propriedades dela. Só lembrando, né? Isso aqui vocês já lembram que se você lê a elevado a b, né? E esse a aqui é a base e o b o expoente. E o resultado disso aí é o que a gente chama de potência, certo? Então a potência vocês vão lembrando aí, você lê ali 5 elevado a 2, 5 elevado ao quadrado, ou ainda 5 elevado à segunda potência, né? E aí tem a base, tem o expoente, certo? E você faz isso, vai repetir aquela base ali, no caso o produto, quantas vezes a base tiver, quantas vezes o expoente estiver dizendo, né? No caso, como o expoente é 2, o 5 você vai multiplicar duas vezes, 5 vezes 5 que é 25. Não esquece, muita gente faz 5 vezes 2 e 10 e não é o 5 vezes 5. Se fosse 5 a terceira seria 5 vezes 5 vezes 5 e aí vai, como tem esse exemplo aí, 4 elevado à terceira ou 4 elevado ao cubo, ou 4 elevado a 3, como vocês viram ali. Então, só esses dois expoentes, né? 2 e 3 que tem esse nome diferenciado, né? O 2 ao quadrado, o 3 o cubo. Só para relembrar, eu vou passando rapidinho, porque isso aqui é só para lembrar. E você faz 4 vezes 4 vezes 4, né? Que é 4 elevado a 3. Isso aqui dá 64. Não esquece disso, tá bom? Se for 2 elevado a nona ou qualquer número que for, 2 elevado a 9 ali, você faz do mesmo jeito. Vai lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aí 6 vezes, né? Falta 3. Pronto, tá resolvido. 512, só vai multiplicando aí. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, dá 512. Base negativa, vai lembrando aí, ó. Você faz do mesmo jeito, você vai pegar aquela base ali e vai multiplicar duas vezes, né? Só que lembra que aquele menos ali faz parte da base, então você vai multiplicar menos 3 vezes menos 3, né? Não esquece ali que tem os sinais, então menos por menos vai dar mais, ou seja, menos 3 elevado ao quadrado, né? É 9. Pronto. A potência com base racional, que é os números racionais ali, né? Uma fração, no caso, né? O que a gente estava fazendo também era racional, já que todo número inteiro e natural é racional também. Mas uma fração ali como uma base, o que é que você vai fazer? Faz do mesmo jeito, tá bom? Você faz aquela base ali, no caso 4 vezes, porque é a quarta, e multiplica. Como é que eu multiplico as frações? Multiplico o numerador, denominador com denominador. Então 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, e 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá 81. Ou simplesmente você faz separado aqui, né? 2 elevado à quarta, que dá 16, 3 elevado à quarta, que dá 81, né? Sem precisar repetir. Eu só estou mostrando como é que vocês fazem, não precisa necessariamente repetir aquilo. Quando o expoente é negativo, nós invertemos a base. Então, se o expoente é negativo, para tirar esse negativo aqui, como é que você vai multiplicar menos duas vezes? Sei lá como é que você pode pensar isso aí com negativo, mas você não faz isso. Você simplesmente, antes de fazer isso, você inverte a base. Porque, invertendo a base, você aí tem um expoente positivo e aí você sabe fazer. Então 5 elevado ao quadrado dá 25, 3 elevado ao quadrado 9, ou seja, 25 sobre 9, que é o que você escreve ali, né? Repetindo. E você não precisa necessariamente repetir isso aqui, principalmente isso que é bem simples. Você vai elevar esse aqui ao quadrado
e esse também aqui ao quadrado. Pronto. Vamos lá, as propriedades da potenciação, que é muito útil para vocês lembrarem dessas propriedades, né? Quando é um produto de potência, lembrando quando são bases iguais, certo? Bases iguais, ó, o B aqui a base, outro B a base aqui. Se for diferente, você não pode usar essa propriedade. Então, repete a base, né? Você conserva a base e soma os expoentes. No caso aqui, os expoentes C e D, né? Fica C mais D, representando números ali, né? Saiu aqui do lugar. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Então tá aqui, um exemplo, 3 elevado à quinta vezes 3 elevado à segunda. Então a mesma base, né? Se é a mesma base, eu posso usar a propriedade. Eu conservo minha base e somo os expoentes. No caso 5 mais 2, que dá 7. Então esse 3 elevado à quinta vezes 3 elevado à segunda é a mesma coisa de escrever 3 elevado à sétima. Ou você pode resolver separado, 3 elevado à quinta, 3 elevado à segunda, depois multiplicar. Mas essa propriedade você vai analisar quando é que ela vai ser útil. Às vezes com a propriedade fica mais fácil, às vezes com a propriedade fica mais complicado. Então você que tem que analisar. Esse aqui eu estou falando das propriedades porque vocês precisam saber, principalmente para fazer algumas manipulações quando não aparecer números, né? Se tiverem só as letras, aí vocês vão precisar usar. Isso aqui vocês já viram bastante aí no fundamental. Propriedade de potenciação. O quociente de potência, lembrando que propriedade é com bases iguais. Lá na multiplicação nós adicionamos, aqui subtraímos os expoentes, certo? Um exemplo, esse exemplo aqui, mesmo com números, facilita muito, porque você fazia aqui 2 elevado à sétima, depois fazer 2 elevado à terceira, para depois dividir, aí fica um pouco grande. Você usa a propriedade, né? Repetimos a base ali, a gente fala conserva a base e subtrai os expoentes, que é 2 elevado à quarta. E aí você resolve aqui 2 elevado à quarta. Só estou aplicando a propriedade só para vocês lembrarem aí, mas ali só era continuar. Potência de potência. Então, por que potência de potência? Tem a potência de outra potência que está ali dentro. Então, como é que a gente faz? Repete a base, né? Conserva a base e multiplica os expoentes. A diferença é essa. Se for 7 elevado à quarta elevado à quinta, ou 7 elevado a 4 elevado a 5, é a mesma coisa você fazer 7 elevado a 4 vezes 5, que é 7 elevado a 20. Outra propriedade que a gente usa bastante, a potência de um produto, né? Se for um produto aqui dentro, ó, produto, multiplicação aqui, m vezes n elevado a c, eu posso colocar esse expoente aqui no m e no n separadamente. Como assim? M elevado a c vezes n elevado a c. Certo? Com exemplo, vocês gostam bastante de ver os números, né? 3 vezes 8 elevado ao quadrado. Você pode fazer aqui, resolver 3 vezes 8, né? 8 vezes 3, como vocês queiram, que dá 24, depois elevar 24 ao quadrado. Isso sem a propriedade. Se você quiser usar a propriedade, precisar, necessitar, você faz a distribuição aqui, no caso 3 elevado ao quadrado vezes 8 elevado ao quadrado, certo? Desse jeito aí. E claro, resolve ali depois, só estou mostrando a propriedade. Essa daqui eu já falei lá, né, quando estava falando de potência com base racional. É só para fixar, né? Se você tem uma fração aqui, você pode dividir aqui, depois elevar ou elevar a fração, ou separadamente, que você faz m elevado a c, n elevado a c, do jeito que está aqui. Essa é a propriedade ali, usando a propriedade. Com números, você pode ver ali 3/5 elevado ao quadrado. Então você pode fazer 3 elevado ao quadrado e dividido por 5 elevado ao quadrado, né? Essa propriedade de potenciação aí. A potência com o expoente racional, né? Com a fração ali no expoente. Essa vocês não veem tanto assim, não praticam tanto, pelo menos não quanto deveria, mas isso também é muito útil para a gente, porque se tiver uma fração ali no denominador, você fica sem saber o que fazer.
Então como é que você sai dali, né? Você vai transformar isso em uma radiciação. No caso, aquele C ali, ele vai virar o expoente da base, né? E o D, esse D vai virar o índice ali da raiz, certo? Que você, não sei se vocês lembram, espero que sim. A raiz quadrada, esse índice aqui é 2, mas não aparece aqui, não precisa colocar quando é 2. Se aparecer um 3 aqui é porque é raiz cúbica. Qual a diferença? A raiz quadrada é o número que você vai multiplicar por ele mesmo, né? Que vai dar o número que tiver aqui. Por exemplo, raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Mas se tiver um 3 aqui, por exemplo, a raiz cúbica de 8, então é 2, porque o número que você vai multiplicar 3 vezes é que for cúbica. E assim sucessivamente, for raiz quarta, quinta, o que for, a quantidade ali. Por isso que quando não aparece nada aqui, é o 2, que é raiz quadrada, certo? E aí um exemplo, 7 elevado a 3 meios, né? 3 sobre 2. Para resolver aquilo ali, você vai transformar numa radiciação aqui. Então, esse 2 ele vem para cá, que não necessariamente você precisaria escrever mais ele, mas aqui só para você saber que esse 2 vira o índice aqui da raiz, que é o que a gente chama, e o 3 vira aqui o expoente dessa base que você já tinha. Então, você faz 7 elevado à terceira e depois faz a raiz quadrada disso aqui, tá bom? Que é o índice 2 que está ali. E agora sim, finalmente nós chegamos na nossa função exponencial. Então é dessa forma que vocês vão ver a função exponencial. Por isso que eu estava falando aqui de potenciação, porque ela é dessa forma: f de x igual a elevado a x, certo? Com a maior que zero e a diferente de 1. Como é isso aí, a gente vai ver isso daqui em diante. Essa é a função exponencial. Claro, você pode ver mais coisas aqui aparecendo, mas a função base que é exponencial é dessa forma. Então você vai ter um número aqui, certo? E esse número que a gente fez lá na função afim e na função quadrática, esse número que vai variando aqui, ele vai estar aqui no expoente, certo? Então você pode ter o que for aqui nesse expoente, 1, 2, 3, 4, 50, o que você tiver aqui, aí você vai elevando essa base ao esse expoente aqui. E se você observa uma coisa, esse A é maior que zero, ou seja, é um A aqui positivo, né? E aí você já pode ir me perguntando algumas coisas, né? Só vou colocar uns exemplos aqui para vocês verem como é que pode aparecer aqui. Essas as mais básicas, né? As funções exponenciais mais básicas. Tem uma base aqui que é 3, essa aqui que é 1 sobre 2, 7, 0,5, né? Que é o mesmo 1 sobre 2 ali, se você transformar. E como é que você vai saber se a função é crescente ou decrescente, já que esse A aqui é maior que zero? Porque nas outras a gente viu, se o A era maior que zero, a função era crescente. Se o A era menor que zero, a função era decrescente. Nesse caso aqui, vamos ver como é que essa função vai ser decrescente ou crescente. E lembrando, não esquece dessa restrição. Esse A aqui é maior que zero e ele é diferente de 1. Se você pode estar se perguntando, por que é diferente de 1, né? Maior que zero já está, então ele não vai ser zero. Ele vai ser diferente de 1 porque se você eleva aqui, ó, a base, se for 1, 1 elevado a qualquer expoente vai dar o próprio 1. Então você não vai ter uma função, vai ter só uma constante, certo? Então aquela restrição que nós fazíamos lá nas funções afim e função quadrática, com aquele A que aparecia ali, cada um especificamente, aquele A você colocava diferente de zero, né? Porque senão ia ficar uma constante. Aqui a gente coloca diferente de 1, justamente por isso. Então vamos lá. Essa aqui é a aula só de introdução dessa função exponencial, só para vocês verem como é que ela aparece. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais, inclusive usar aqueles programas de simulação dos gráficos e tudo mais. Então o gráfico da função exponencial é uma curva acima do eixo OY, já que a gente colocou aquele A ali, né, positivo e tal. Só que você pode observar que ela pode ser crescente ou decrescente em diferentes casos, que não é o caso do sinal do A aqui, mas sim se esse A ele for maior que 1, certo?
essa função vai ser crescente. E se esse a for, ó, entre 0 e 1, ou seja, aquele exemplo que nós colocamos ali, 0,5, por exemplo. Então, a função é decrescente naquele caso, 1 sobre 2, que é. Então, qualquer valor aqui que tiver for maior que 0 e menor que 1, essa função vai ser decrescente. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui o gráfico da função exponencial, certo? Lembrando que nós estamos fazendo essa função exponencial com a elevado a x. Vocês vão ver outras situações dessa função exponencial um pouco mais para frente, outras funções um pouco mais elaboradas. Então, tá ali no 1, beleza? Essa função é uma função crescente. Como é que eu sei que ela é crescente? Só olhando o gráfico, nós falamos disso algumas vezes. Então, se o x aqui para a direita, ele está aumentando. Então, se ele está aumentando, o que está acontecendo com o y aqui? O y está aumentando também, então a função é crescente. No caso decrescente, quando você vai aumentando o x, o y vai diminuindo. Então, você vai ver a curva fazendo uma trajetória diferente, que é esse caso aí. A função é decrescente, lembrando, é quando o a está entre 0 e 1. Vamos lá para um exemplo. Então, f de x igual a 2 elevado a x. Então, você vê aqui que esse a é maior que 1. Então, a função é crescente, né? Pronto, está escrito ali. Você sabe disso. Então, como é que você faria o gráfico ali, né? A função é crescente. Lembrando, não sei se vocês observaram. Tem que prestar bastante atenção nisso. Nas duas, a função aqui passou por esse ponto, que é o ponto 0 e 1, né? Quando x é 0, y é 1. Por que isso? Pensa aí que daqui a pouco na próxima que eu vou falar. Então, será que essa também vai passar pelo 1? Naquele ponto ali? Então, primeiro, a função crescente ou decrescente? Você vê aqui que esse aqui está entre 0 e 1. Isso aqui é menor que 1. Como é que eu sei da fração, né? Se vocês ainda não sabem, só é você olhar. Tem uma fração aqui. O numerador aqui é menor do que o denominador. Então, ela é menor que 1. Se for igual, ela é igual a 1. Se for maior aqui, vai ser maior que 1. Caso apareça aqui no fração, você já sabe. Certo? E como ela está entre 0 e 1, é função decrescente. Será que passa também pelo 1? Também passa. Por quê? No caso dessas funções aqui, ficou aqui elevado a x, né? Só elevado a 2 era elevado a x. Ali é elevado a x, né? Não elevado a 2, é elevado a x, que é a função exponencial. Então, ela também toca aqui no 1. E é decrescente, aparece dessa forma. Por que isso? Porque aqui você tem os valores para x, né? Você vai atribuindo x e vai achando os valores correspondentes para y. Então, você lembra de potenciação. Se o expoente aqui é 0, toda a base elevada a 0, quanto é que dá? Toda a base elevada a 0 dá 1. Então, por isso que todas essas funções exponenciais aqui, dessa forma que nós escrevemos, ela vai passar aqui pelo 1. Por quê? Toda a base elevada a 0 é 1, igual a 1. Então, por isso que tocou nesses pontos aqui. Tá bom? Então, se você pensar aqui as funções para você classificar se é crescente ou se é decrescente, olha para essa aqui, a função 5 elevado a x. Então, o 5 ali, ó, maior que 1, então a função é crescente. Por exemplo, a letra B, 2 sobre 3 elevado a x. Então, essa base aqui está entre 0 e 1, né? É menor que 1 ali, então a função é decrescente. 7 elevado a x, maior que 1 ali, então é crescente também, né? Então, é assim que você vai analisando lá, ó, 1 sobre 4 é menor, entre 0 e 1 no caso ali, então a função é decrescente. E assim que você vai analisar, vai fazer o gráfico, mais um exemplo ali de uma função também que é crescente. Tá certo? Então, você vai pensando dessa forma. Se você precisar construir o gráfico, por exemplo, dessa função 6 elevado a x. Então, só o esboço aqui do gráfico para vocês verem. Então, a função é crescente, né? Que ali é maior que 1.
Como seria o gráfico? O gráfico ele cresce e ele passa ali pelo 1. Só como exemplo das funções crescentes e decrescentes. Depois vocês vão ver algumas particularidades de cada gráfico. Lembrando que aqui é uma aula para você entender, entrar nesse universo aqui da função exponencial, ver as diferenças entre as funções quadráticas, funções afins e essas funções que nós estamos vendo agora. E na próxima aula nós vamos ver essa questão aqui dos gráficos mais profundamente e ver outras funções um pouco diferentes. Então, como essa função aqui, ó, esse A está entre 0 e 1, é uma função decrescente, aparece daquela forma e também toca no 1, porque se eu elevo essa base a 0, o resultado que eu tenho ali é 1. Se for essa função aqui, 10 elevado a x, aí você pode observar que vai ser bem parecido. A questão são os gráficos que vocês vão... algumas diferenças desses gráficos que vocês vão ver. Se ele vai estar mais esticadinho, se vai estar mais achatado, se assim nós podemos dizer, mas são bem parecidos. E você só lembra que se estiver entre 0 e 1, como esse caso aqui, a função é decrescente. Então o gráfico, ele, ao invés de fazer essa curva para cima, ele faz essa curva para baixo, certo? Vai decrescendo aqui, que aqui vocês já viram bastante, tá bom? Então era essas coisas principalmente que eu queria falar com vocês nessa aula de hoje, para vocês já entenderem como é, tá bom? Então na próxima aula nós seguimos mais algumas coisas sobre essas funções exponenciais. Então era só isso, aula rapidinha hoje. Boa segunda-feira para todo mundo, né? Se você estiver vendo a aula cumprindo esse cronograma das aulas. Um abraço e tchau!